E aí, pessoal, um importante bastidor que determina uma mudança de conduta e que pode fazer a Arena ser do Grêmio antes mesmo do que a gente imagina. Você vai entender. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora o recado? OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo que você tem na palma da sua mão. Amanhã tem jogo da seleção brasileira. Como você sabe tudo de forma muito rápida? Com o OneFootball. Isso mesmo, você vai receber as notificações da escalação, de todos os lances, do final do jogo, das coletivas, todas as informações sobre a Copa e sobre a seleção brasileira. E se você quiser saber tudo sobre o Grêmio, lá tem também tudo sobre o Grêmio. Então baixe agora o OneFootball, o link aqui na descrição do vídeo. Não perca tempo. OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Gente, uma das situações mais complexas é a relação do Grêmio com a Arena. Desde a sua construção, sobretudo a partir do momento em que o presidente Paulo Odoni deixou a presidência do clube, nós vimos atritos entre a diretoria e a Arena do Grêmio. E isso causou uma série de desconfortos e a todo momento nós entendemos notícias ruins entre a diretoria do Grêmio e a diretoria da Arena. Essa foi uma lógica dos últimos 10 anos. A Arena que está completando agora 10 anos. 10 anos. E isso tem causado muitos transtornos na relação com o Grêmio. Nós estamos vendo situações, ações da Prefeitura de Porto Alegre, do Ministério Público, mas eu vou contar para vocês um bastidor que parece estar mexendo nessa relação. Grêmio e Arena estão muito próximos. Como há muito não se via, ou melhor, como nunca se viu. Isso mesmo. Grêmio e Arena, a partir até dos discursos de Alberto Guerra antes da eleição, dizendo: não adianta tu brigar com um parceiro, o teu parceiro precisa estar junto contigo. E Alberto Guerra defendeu esse discurso. Alberto Guerra colocou Geraldo Corrêa no seu conselho de administração. Geraldo Corrêa foi presidente da Arena. Muitos disseram, pô, ele já negociou contra o Grêmio. Não, Geraldo Corrêa foi importantíssimo na construção de uma nova era nos contratos da Arena com o Grêmio. Muito forte isso. E essas forças acabaram também determinando que neste momento a gente tivesse um ponto de otimismo nessa relação. Hoje, na abertura da temporada, vocês se deram conta? A Arena recebeu os jogadores, a Arena recebeu os dirigentes, a Arena esteve com o Grêmio na abertura da temporada. Algo que nós não víamos nos últimos anos. O que nós vimos a partir da construção do CT era a apresentação no CT. Essa era uma lógica. E uma lógica que indicava também um distanciamento. O CT é do Grêmio, a Arena não é aquela história que a gente está acostumado a ouvir sempre que há um conflito, sempre que há uma dificuldade. As reuniões de aproximação da Arena com o Grêmio e do aperfeiçoamento dessas situações já começaram. E essas pequenas ações, como essa que eu falei hoje, já são mostra ou demonstração disso. Alberto Guerra, no seu discurso de apresentação, fez questão de falar sobre isso. Fez o ponto principal dessa relação, ou a abertura, saudando a Arena, saudando o jantar de aniversário da Arena, falando da sua participação e depois abrindo toda a construção exatamente para isso. O Grêmio começa a viver, aparentemente, uma nova era de relações com o seu estádio, que pode determinar simplesmente no
aperfeiçoamento simplesmente dessas relações, ou pode também se transformar numa nova gestão com uma participação maior dos interesses do Grêmio. Essa que é a relação. Não existe um ponto pacífico sobre o melhor contrato, sobre a melhor maneira de fazer. Mas a primeira lição que nós temos dessa relação hoje é que Grêmio e Arena nunca estiveram tão próximos. E que Grêmio e Arena começam já a construir situações que vão reverter exclusivamente por um melhor atendimento do torcedor do Grêmio, do sócio do Grêmio. Alberto Guerra, por exemplo, esteve no jogo do futebol feminino e reclamou muito daquela relação. E essa foi uma das primeiras ponderações que ele fez exatamente nessa nova relação com a Arena. E aí a gente precisa saudar também Magriço, que é um dos vice-presidentes, que também vai trabalhar nessa aproximação. O Grêmio não vai anunciar isso. O Grêmio não quer mais o desgaste de dizer a Arena é nossa, a Arena não é nossa. Ele não quer mais esse desgaste. Mas talvez de uma hora para outra a gente tenha uma notícia como essa. Ou descontos nos ingressos, ou possibilidade de alguma promoção, ou fechamento do anel superior em jogos menores. Nós vamos começar a ouvir uma relação de negociação muito mais tranquila da gestão Alberto Guerra e dessas participações, tanto de Geraldo Corrêa como de Magriço, nessa construção que vai ser árdua, difícil, que é longa. Nós estamos falando de 10 anos do estádio do Grêmio, com dificuldades, e isso me parece muito importante. Por que eu fiz questão de colocar isso num vídeo próprio sobre isso? Exatamente porque eu entendo que esse é um interesse muito bom pro torcedor, pro frequentador do estádio. O Grêmio precisa mudar essa relação, que começa no site, a dificuldade de compra de ingresso, que passa pelas catracas, que passa pela biometria, que passa por situações e quase de enfrentamento entre o Grêmio, o torcedor e o seu estádio. Então, quando se vê movimentos, mesmo que muito silenciosos, porque ninguém quer falar nesse assunto, quando se vê isso, começa a se entender, opa, mudou o quadro. Mudou o quadro. E isso para o Grêmio é espetacular. Para os dirigentes é ótimo, mas para a torcida é espetacular. O Grêmio parece começar uma nova construção. E isso, neste momento, é uma vitória do Grêmio, do torcedor. E, claro, com a ferramenta dos dirigentes que começam uma nova administração nesse sentido. As coisas estão melhorando na relação Arena-Grêmio. E isso se vê nos pequenos atos. Hoje foi um deles. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.